Pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um videozinho aí pra gente começar a semana dentro das regras e normas da educação, né? Tá? Antes de me formar em pedagogia, como eu já relatei e já informei antes, né? Eu era portador de um curso, né? A educação profissional na IDB, né? Que trata de uma capacitação técnica em educação profissional, né? Quando vê o Carlos enxerido, que eu já fui chamado de enxerido, que eu me meto em tudo, que eu falo em tudo, não. Eu tenho uma capacitação técnica em educação profissional. Não estou acima da lei, né? Naquela época eu tinha essa capacitação. Eu não estava acima da lei e nem estava abaixo da lei. Eu estava dentro da lei, tá? Tá certo? Vamos deixar bem claro isso aqui. Eu estava dentro da lei. Isso é só um ponto para a gente começar a ajustar os pontos da situação, tá bom? A capacitação técnica em educação profissional, ela é muito importante, entendeu? Em prol de uma sociedade, né? O profissional não se trata de ser melhor do que alguém, não. Se trata que tem uma formação a mais, né? Dentro de um conjunto de formações, né? Que se tem aí, né? Entendeu? Dentro de um conjunto de qualificações, né? Certo? Isso é um detalhe. Quando eu começava a falar algo, eu chamava que eu era chato, enxerido, né? Certo? Eu enxerido, eu me meti em tudo, mas esqueci que eu tinha uma formação e não estava ilegal dentro de uma sociedade. Eu estava dentro das regras e normas da lei. Agora tem coisa que a gente só pode estar passando para locais adequados, que tem que ser informado certas coisas, né? Outras pessoas não podem estar ser informadas, né? A gente informa quando tem, se me chamarem em algum lugar, Carlos, o que foi que aconteceu aqui? Olha, foi isso, a gente fizemos assim porque não poderia fazer do outro jeito, tá? Tá, então quando eu me formei, quando eu entrei em pedagogia em 2017, né? Tá? Ali nós absolvemos, né? Um conjunto de teorias, de outras práticas, de outros conceitos, né? De outras técnicas dentro da área da pedagogia, né? Conhecemos algumas leis, nos fortalecemos com as leis do ECA, da LDB, fortalecemos mais também com a Constituição Federal, né? Para aqueles que foram pesquisar, né? Porque o curso dá uma coisa mais básica, né? Mas para aqueles que foram pesquisar, ficamos mais fortalecidos, tá? Então, nós não defendemos pessoas que não prestam, não se trata disso. O profissional dentro da área da pedagogia, quando está em medida socioeducativa, ele não está defendendo pessoas que não prestam, não se trata disso, tá bom? Se for por isso, nós vamos colocar o advogado, que é um profissional formado em direito, né? Que faz a defesa, cumpre a lei em defesa de uma pessoa, de um cidadão ou de um ser humano que por uma eventualidade da vida teve um problema social na sociedade, né? Desabundou sua conduta ou foi vítima de uma situação e assim sucessivamente, né? São coisas dessa natureza. Senão vamos colocar que a justiça, né, defende. Não, a justiça cumpre a lei, certo? E assim sucessivamente, tá? Quando estamos em medidas socioeducativas, estamos cumprindo a lei, certo? Pode ser ela dentro de uma unidade socioeducativa, né? Que não tratamos somente de adolescente, não tratamos somente em ter uma relação social, profissional, somente com criança e adolescente, não se trata disso, tá? Toda a faixa etária de uma idade, pode ser da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, tá? A formação ela é geral, entendeu? Certo? Pedagogia, né? O pedagogo ocupa em amplo espaço, entendeu? Na organização do trabalho pedagógico, sendo um articulador no processo de formação cultural que se dá no interior da escola.
tá? Sua presença é fundamental, entendeu? Na organização das práticas, né, pedagógicas e, consequentemente, na efetivação das propostas, tá bom? Isso aqui é um detalhe. A Lei 8.069, né, que é a lei da LDB, né, que trata a 9496, né? Que dentro, né, do artigo 1º, né, do ECA, a criança e o adolescente têm direitos e liberdade ao respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição Federal de 1988, tá? E depois for estendendo as leis, entendeu? Do ECA, fortalecendo o ECA, fortalecendo a LDB, né? Assim como a pedagogia, né? Assim como a assistência social, assim como a psicologia, entendeu? Né? E outras que adentram a medida socioeducativa, né? Que é uma equipe multidisciplinar, né? Que são o direito, a formação em direito também. Geralmente, quem administra uma unidade, muitas das vezes você pode ver que é uma pessoa formada em direito, que administra, certo, unidades socioeducativas. Preste atenção nisso. Eu, quando trabalhei, eu me deparei, se eu não me engano, com 2 pessoas administrando, elas eram formadas em direito, tá? Porque tem um conhecimento a mais da lei, né? A execução de medida socioeducativa, ela é regulada pela lei número 12.594, né? Isso é uma lei de 2012, né? Mas antes disso já tinha outra lei, tá? Essa aqui foi uma reforma da lei, tá? Esse rol de medidas socioeducativas está prevista no artigo 112 do ECA e não foi alterada pela lei acima 12.594 de 2012, tá? A lei 12.594 de 2012 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo dentro do SINASE e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, tá? O SINASE, entendeu? É o conjunto de princípios e regras, tá? E critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, tá? Incluindo-se os sistemas estaduais, distrital e municipais, tá? Planos políticos e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei, tá? A ação social, entendeu? Realizada por um profissional, ela não está fora da lei, ela está dentro da lei, é uma ação social, entendeu? Tá? Ainda mais quando nós temos milhares de crianças e adolescentes jogados nas ruas. Já prestaram atenção nisso? Né? Então, antes de você dizer que nós trabalhamos com quem não presta, coloque na cabeça daquela pessoa o seguinte: que todas as crianças e adolescentes, ela também faz parte de um seio familiar, tá? Tá bom? Agora, por uma eventualidade da vida, né, da transição da vida,
né? Muitas das vezes, de não ter uma atenção adequada ao nascer, às vezes as suas vidas é jogada nas ruas, entendeu? O artigo 5º trata de uma situação muito certa e séria dentro da Constituição Federal, né, que foi fortalecida na Lei 8.069 de 2020, na Lei 8.069, né? Tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente, entendeu? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão punida na forma em requinte de crueldade. Foi por isso que fortaleceram a lei, né, em 2010, que todo mundo achou errado, que foi a lei da palmada, né? Porque não era só palmada que dava numa criança, era surra de fio elétrico, era surra de ripão, eles colocaram aqui um nome bonito, palmada, para não adentrar em certas situações, né? Tá? Então a lei da palmada, ela fortaleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, fortaleceu a Constituição Federal, fortaleceu dentro da LDB também, né? Isso foi um detalhe. Uma coisa vocês têm que entender, nós todos, né? Nós todos precisamos entender. E outra coisa, nós todos também precisamos nos certificar. A criança não pediu para nascer, entendeu? Né? Eu pedi para nascer? Eu estou aqui com 53 anos, firme e forte, que nem um porte, certo? Tá? Problemas? Quantas pessoas não tiveram problema? Eu já me deparei com vários, inúmeros, milhares, centenas, entendeu? Mas estou aqui, tá? Por quê? Hein? Cumprindo a lei, né? Uma coisa assim, básica, cumprindo a lei. Tem uma importância muito certa na sociedade, mas a gente fala basicamente, cumprindo a lei, tá? Nenhuma criança pediu para nascer, né? Quando você coloca ao mundo, né, uma criança, ela não tem culpa dos seus problemas econômicos, né? Não tem culpa, certo? Ela muitas vezes, ela não tem culpa se você não tem uma casa para colocar lá dentro. Ela não tem culpa disso, ela não pediu para nascer. Isso foi uma relação emocional de duas pessoas adultas que, por uma eventualidade da vida, acharam que uma criança poderia vir ao mundo e colocaram uma criança ao mundo. A criança não pediu para nascer. Assim como qualquer pessoa não pediu para nascer. Nasceram, né? E foram criados da maneira que foram criados diante da sua família, né? Entendeu? Aquelas que chegaram até uma certa idade sem nenhum problema, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer as vitórias conquistadas e assim sucessivamente. Agora, a lei, ela veio para educar, ela não veio para penalizar ninguém, né? É por isso que são medidas socioeducativas, né? Tanto dentro de uma unidade quanto nas ações sociais de uma sociedade, né? A lei, ela não veio penalizar ninguém. A lei, ela é uma forma de educar a sociedade, né? Então, você pode ter o seu filho, né? Mas você tem que entender que você tem um conjunto de regras para criar o seu filho. Mas você pode dizer assim, mas lá em 1940, né? A criança apanhava desde o dia que nascia, se não morresse, até a fase adulta. Realmente eram leis do passado, né, que tinha uma violência diferenciada, né, para adotar comportamento dentro de uma sociedade em prol das suas crianças e adolescentes, né, tá? Até hoje isso acontece, né, mas a lei ainda chega a penalizar as atitudes e esse tipo de comportamento dentro de uma sociedade, né?
Eu não estou aqui dizendo que eu sou expert em leis, né, para adentrar a uma sociedade e fazer isso aqui. Não, eu estou dizendo aqui o seguinte, porque quando a gente fala alguma coisa aqui, algumas críticas é adotada em cima da gente, né? Certo? A última que jogaram foi que a gente defende gente que não presta. Não, ninguém defende gente que não presta. Nós tratamos de pessoas que se depara com um problema social, né? Tá? Por várias situações. Às vezes é por falta e fortalecer as políticas públicas, né? Às vezes é por falta de fortalecer as ações sociais em prol de uma sociedade, entendeu? Às vezes é por falta, né, de uma família ter condições de se manter em prol de uma sociedade, entendeu? Tá? E às vezes você vê que situações acontecem de todas as naturezas em uma criança, em um adolescente. Acontece com adultos, né? Tá? Eu quando trabalhei, desde a época que vamos colocar aqui, desde a época de 2000, quando eu fiz o curso, a educação profissional na LDB, né, que foi a capacitação técnica em educação profissional, desde lá eu vim trabalhando esse assunto, né, me orientando com isso aqui, né. Eu fiz um concurso no Amapá, né, que era dentro da FCRIA, lá era FCRIA, Fundação da Criança e Adolescente lá, entendeu? Tá? Eu fiz um concurso lá. Se passei, não me chamaram, né? Porque a natureza é assim mesmo, entendeu? Tá? E desde lá, nós viemos nos orientando e tentando conhecer um pouco mais, né? Quando eu trabalhei aqui na FASEPA, entendeu? Nós já tinha formada um conceito sobre isso, e não um preconceito, são coisas diferentes, né? De que situações se envolvia uma criança e um adolescente em prol de uma sociedade, né? Tá? O nosso país tem leis diferenciadas em proteção a nossas crianças e adolescentes, tá? São diferentes de outros países, tá bom? Então, por isso, nós tratamos das leis dentro do nosso país, tá? Nem toda criança e adolescente que vai para uma unidade socioeducativa são culpados das suas ações. Isso é um ponto. Só para você entender a natureza da situação, entendeu? Tá? É por isso que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso dentro da sociedade, tá? Muitas das vezes um adolescente está ali dentro, mas ele não é o autor e nem o mentor dos delitos ao qual ele foi inserido, certo? Envolvido e colocado para praticar numa sociedade. Você pode me dizer assim: ah, Carlos, mas o adolescente já sabe o que faz. Podemos até compreender esse ponto aí, mas muitas das vezes você não sabe qual é a realidade daquele adolescente em prol de uma sociedade, qual é a natureza da vida dele em prol de uma sociedade, qual é a natureza, né, da convivência em um seio familiar daquele adolescente, né? Tá? Um outro ponto, tá? Estamos com mais de 117 mil adolescentes, crianças e adolescentes, né? Dentro das unidades socioeducativas dentro do Brasil. Mas nem todos são culpados das suas ações, tá? São vítimas em prol de uma sociedade também, tá? Tá certo? São vítimas em prol de uma sociedade. Se você não conhece a lei, vá procurar a lei. Se você não conhece o trâmite, procura a vara da infância, tente se familiarizar e entender a situação lá. Você sabe por que muita gente está sendo penalizada dentro de uma sociedade, em nosso país, por não cumprir lei? Entendeu? Por não cumprimento da lei. Eu tenho colegas no Amapá
que foram penalizados, entendeu? Por uma eventualidade da vida, por uma eventualidade das suas atuações, não cumpriram lei. E hoje desfrutam de um espaço dentro de um sistema penal, entendeu? Simplesmente por não cumprir a lei, tá? Sabemos que cumprir a lei dentro do nosso país não é uma tarefa fácil, entendeu? Primeiro você tem que ter todo um preparo para isso, né? E se você puder ter uma formação adequada em cima disso, se você puder pesquisar quais são as regras e normas da lei do nosso país, você vai ficar mais familiarizado, vai ficar mais respaldado e vai ficar mais atento às situações que ocorrem em prol de uma sociedade, ao qual você pode se livrar de certas situações, né, em cumprir a lei, né? Tá? Esse aqui é um detalhe. Na fase da adolescência, tem uma diferença muito grande na fase adulta, né? O adolescente tem um direito diferenciado, né? Quando ele cumpre uma pena, quando ele cumpre uma medida socioeducativa, né? Uma infração dentro da sociedade, né? Quando ele termina ali, ele tem um direito diferenciado de uma situação de um adulto, né? São coisas diferentes, tá bom? Se o adolescente chega à fase adulta, ele tem o direito de uma documentação adequada, né? Ele é todo documentado para isso, tá bom? Certo? E por isso ele é designado à sociedade, né, livremente para administrar a sua fase adulta. Agora, se ele cometeu um ato na sua fase adulta, é uma outra realidade, já é uma outra natureza da situação, tá? Entendeu? Tá? O artigo 109 da Constituição Federal tratando da Lei 7.210 de 1984, dentro do Código de Execução Penais, né, dá o direito, em uma fase adulta, de uma pessoa que venha desabonar sua conduta, entendeu? Quando cumpre a sua pena, de dar um alvará de soltura. Ou em uma situação, né? Em uma situação ao qual o seu advogado, né? O cara foi preso, muitas das vezes, automaticamente o cara é preso, foi jogado em um sistema penal, automaticamente, e o advogado vai ali e consegue reverter a situação, tá? E consegue um alvará de soltura para aquela pessoa, tá? O alvará de soltura é um documento de uma importância diferenciada em prol de uma sociedade. Aquele documento eu chamo assim, particularmente, eu dei o meu parecer assim. Para mim, no meu entendimento, aquele documento é um termo de responsabilidade que aquela pessoa, daquela data em diante, vai adotar na sociedade, né? Então, o juiz, né, expede, né, dentro das regras normais da lei, porque tem uma lei por alvará de soltura, né, que está aqui, a 7.210 de 84, né, tá? O juiz libera aquele alvará de soltura para aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa está liberada em prol de uma sociedade para transitar. Aquilo é um documento, aquilo não é um papel que você acha no meio do chão riscado por alguém, não. Aquilo é um documento assinado pelo magistrado, né, em prol da justiça do nosso país, tá?
então aquela pessoa está documentada, né? Aquela pessoa que tiver um envolvimento com isso. Então, vamos deixar bem claro aqui para as pessoas não interpretarem mal, tá bom? Não é meu caso, tá? Esse preto aqui que você está vendo, Carlos Alberto Oliveira, CPF 33 39 822 49, nunca teve preso numa penitenciária, tá? A pessoa que saiu tagarelando isso é um desequilibrado social, tá bom? Eu quero deixar bem claro isso aqui, tá bom? Tá certo? É por isso que eu sou documentado, tá? Desde que eu saí daqui em 92, eu saí documentado e vim mais forte documentado, tá bom? Deixar isso bem claro na cabeça de certos ignorantes. Eu não sou arrogante, tá? Eu sou só realista, tá bom? Então, quando esse documento se está na rua com uma pessoa, a pessoa está respaldada pela justiça do país, tá? Porque teve o direito de ser liberada. Agora tem um detalhe, né? Se a pessoa, né, com esse documento na mão, que tem um prazo, né? Tem um prazo, né? Tá? Tem um prazo esse documento, né? De repente esse documento aqui pode durar 2 anos, 3 anos, 1 ano, 5 anos, né? Tem um prazo, tá bom? Tá certo? Se a pessoa cometeu um ato que desabone sua conduta com o documento, ela vai voltar de novo para o sistema penal, né? Isso vai ser inevitável, né? O documento foi dado para a pessoa, né, transitar, né? É um alvará de soltura, é um documento assinado por um juiz, né, uma autoridade máxima de dentro de um tribunal de justiça, entendeu? E por isso aquela pessoa tem a liberdade de transitar, né? Podemos dizer que o documento é uma ação social dentro da justiça? Podemos dizer. Podemos dizer que o documento é expedido pelo Tribunal de Justiça, é uma ação social, né? Para realizar um ato de ressocialização àquela pessoa que por uma eventualidade da vida teve um problema com a justiça e por pagar a sua pena, né, dentro de um tempo, né, o juiz deu o alvará de soltura para ela, tá? Mas para aquela pessoa, entendeu? Tentar se achar dentro de uma sociedade, tentar a sua ressocialização, tentar procurar um emprego, tentar mudar a vida, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Eu, quando chego num vídeo desse, eu não venho aqui para falar abobrinha, tá? E nem perco meu tempo para fazer palhaçada com ninguém, tá? Ninguém defende quem não presta, entendeu? Agora, nós já somos familiarizados e somos informados diariamente aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso sistema de comunicação, né? De quantas pessoas são penalizadas diariamente pelos seus atos, né, inadequados, pelo seu descumprimento da lei do nosso país em prol de uma sociedade, né? Mas às vezes só querem focar a filha do vizinho aqui da beira do canal porque ela é uma pessoa humilde, né? E é por isso que a lei, a Constituição Federal foi bem clara. Ela, quando entendeu que nós vivemos dentro de uma desigualdade social, né? Dentro de um ato de racismo social, pessoal, ela deixou bem clara na Constituição Federal, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tá?
Um bom dia a todos e uma ótima semana para todos nós.